Fala, meu querido, graça e paz, tudo bem com você? É um grande prazer, para mim é um grande privilégio, me sinto honrado de poder estar dividindo esse tempo de qualidade de mesa com você. Estou muito feliz mesmo, muito prazer para quem eu estou vendo pela primeira vez. Meu nome é Elias Barros, ministro do Evangelho. Estou trabalhando aqui no Japão, na implantação de igreja, pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Japão, ou tá Foursquare, ou Nihon Foursquare. Então a gente está desenvolvendo esse trabalho e estou muito feliz em Deus pelo esse privilégio de poder estar compartilhando com você este livro ao qual Deus tem nos permitido escrever. E esta série está falando a respeito de coração limpo, como vencer as contaminações e viver em liberdade. Esse livro está grátis lá no nosso site acolhedores.org. Acessa lá, você vai na aba Books, acessa ele, baixa ele, leia, medite, faça um devocional com a sua família, na mesa da sua casa, com os seus amigos de célula, na sua igreja, na EBQ, na escola bíblica. Use esse material e limpe a fonte de vida que é o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Esse livro vai trabalhar Provérbios capítulo 4 e vai ser bênção na sua vida, eu tenho certeza, como tem sido bênção na minha e de todos os que estão acompanhando e lendo esse material também. Aleluia, glória a Deus. Bem, vamos pro vídeo? Bora! Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Ele é a fonte de vida. Essa é a versão judaica. Então, no decorrer desses dias, desses 7 dias, nós vimos que Deus nos deu uma promessa de um coração novo e um espírito novo. E Ele também nos pede para guardar o coração. Ele nos deu um conselho. Esse conselho é para amarmos a palavra acima de tudo, porque dela depende a nossa vida. Amar a palavra, guardar a palavra, honrar a palavra. Nós vimos pontos de como identificar a contaminação da fonte do nosso coração. Nós vimos alguns caminhos. Nós vimos que não podemos seguir os conselhos dos ímpios e nem andar na vereda dos malfeitores. Nós mergulhamos em Efésios, capítulo 4, se não me falha a memória, para identificar como está a fonte do nosso coração, se há alguma contaminação ou não. Nós vimos 6 coisas que Deus odeia, sim, e uma que Ele abomina. Nós aprendemos alguns caminhos, nós vimos histórias, nós vimos como o medo pode vir travestido de prudência. Nós vimos como o ego pode atualizar a nossa vida, trabalhar na nossa vida, contaminando a fonte do nosso coração, usando o contexto do ministério, de chamado, de estar guardado em Deus, fazendo a vontade de Deus. Parece justiça divina. Mas o ego tem que estar em excelência ali. Então nós vimos esses pontos. Nós aprendemos a identificar. Temos uma análise, agora conseguimos sim ter uma análise de como identificar a fonte do nosso coração e se há algum agente contaminante. Hoje a gente vai dar início aos 5 passos para guardar o coração. Então, para nós entrarmos nesses 5 passos, nós precisamos dar uma introdução nesse assunto. Nós precisamos mergulhar nesses versos. E para início desses versos, nesse dia 8, nós iniciamos com Provérbios 27:19, que está escrito assim: como a água reflete o rosto. Como a água reflete o rosto, espelha, reflexo da água, reflete o rosto. Assim, o coração reflete o outro. O coração reflete o outro. Então, o estado do coração determina como o outro é para mim. Se eu tenho um coração corrompido, esse coração que eu tenho vai determinar como o outro vai se parecer para mim. Se eu tenho um coração magoado, triste, o coração vai refletir para o outro.
Se eu sofri uma traição no passado, e agora nenhum homem presta, porque o safado lá atrás me traiu, eu vou olhar para o homem na frente com o reflexo da ferida do meu coração do passado. Então eu preciso curar meu coração para poder confiar no novo. O pastor lá de trás me maltratou. Automaticamente meu coração recebeu uma raiz de amargura. E agora eu olho para o outro pastor nem presta. Então, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o outro. Ah, mas você pode olhar para mim e me dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9, pastor. Então, como que eu vou te responder? Vou te responder da seguinte maneira: tenham cuidado. Não deixe o seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Deuteronômio 11:16. Não deixe seu coração ser enganado. Não deixe. Eu não posso deixar o meu coração ser enganado. A guarda do meu coração está sob a minha responsabilidade. A guarda do seu coração está sob a sua responsabilidade. A minha desatenção, a sua desatenção pode levantar deuses, e esses deuses regerão a fonte da vida no meu coração. Esses deuses que eu falo, não estou nem falando de demônios, de idolatria, estou falando, às vezes, o deus do ego, o deus da ira, o deus da mágoa, a ganância, como a gente viu no testemunho do vídeo passado. Então, meu coração pode ser enganado? Tá bom. Então, como o meu coração é enganado? Obadias 1:3. A soberba do teu coração te enganou. Como que o meu coração é enganado? A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, nas altas montanhas, nas altas moradas, que diz no seu coração. Então, que ele está determinando como o que ele quis dizer com a soberba do teu coração te enganou. O cara que está lá nas altas montanhas. O cara que está pomposo. Quem me derrubará dessa terra? Essa é a soberba do coração. A soberba do teu coração pode te enganar. Então, se há alguém entre vós, Tiago 1:26, se há alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Outra maneira, então, de enganar o coração, além da soberba, de ser soberbo, é eu não refrear a minha língua. Fico falando mal dos outros, fico levando fuxico para lá e para cá, levando confusão, contenda. Não controla, não pensa antes de falar. Esteja pronto para ouvir, tardio no falar. Você que não tem domínio da sua própria língua, você fala, eu sou sincero demais. Mentira. Você só não tem controle da sua língua, você é um religioso e antes está enganando o seu próprio coração, afirmando que é crentão, que é isso, que é aquilo, mas a sua religião é vã. A religiosidade guiada pela soberba me leva à busca e à rendição aos falsos profetas, que afagam o meu Deus ego. Enquanto o Senhor diz, olha só, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Então tem profeta que está profetizando falsamente em nome do Senhor. Nunca os enviei. Deus está falando que nunca os enviou e nem lhes dei ordem nenhuma. Nem lhes falei nada. Visão falsa e adivinhações e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam.
Então eu sou enganado pelos falsos profetas, porque o engano do meu coração está sedento, está buscando. A minha falsa religiosidade, guiada pela soberba do meu coração, vai me levar a ouvir falsos profetas que falam do engano do seu próprio coração. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete o outro. Até quando sucederá isso? Diz o Senhor. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Jeremias 23, 26. Até quando? Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o outro. O Senhor, Ele é bom em misericórdia. O Senhor, Ele não nos deixa perdido. O Senhor, Ele nos resguarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos dá orientações. Então o Senhor, Ele nos diz em Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei águas puras sobre vós e ficareis purificados. Então o Senhor, Ele vai jogar água sobre nós e vai nos purificar. De toda a nossa imundícia e de todos os nossos ídolos, Ele vai nos purificar. Ele vai nos dar um coração novo e colocará dentro de nós um espírito novo. Ele vai tirar de nós um coração de pedra e colocará em nós um coração de carne. Porém, dentro de vós um meu espírito. Então ele falou que vai pôr em nós o Espírito Santo. E farei que andeis, ele vai nos fazer andar nos seus estatutos. E vamos guardar os seus juízos e vamos observar, obedecer, observar. Esta promessa já é válida. Essa promessa de Ezequiel 36, 25 a 27 já é válida para nós, porque o Senhor Jesus já morreu, já ressuscitou, já deixou o seu Espírito Santo em nós. Tanto que a palavra vai nos dizer que nós fomos feitos nova criação, nós fomos feitos templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Nós fomos tirados da real jambuzeiro e fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. Sendo assim, eu olho para essa árvore, se a raiz dessa árvore é santa, o tronco dessa árvore é santo, os ramos que foram enxertados nessa árvore estão fixados nessa árvore, recebem a seiva dessa árvore que é santa. Logo, o ramo dessa árvore santa é santo. E esse ramo santo produz frutos que é santo. Por isso a palavra de Deus nos vai dizer, sede santo, porque eu sou santo. E essa palavra de Deus sobre nós, que Ele nos dá um coração novo, um Espírito novo, e porá o Espírito Santo em nós, já é realidade. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência. Olha que maravilha! Para andares, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Isso já é verdade em nós, o Senhor já circuncidou o nosso coração. Eu preciso crer e viver esta palavra. Por isso que o Senhor nos deu aquele conselho para amar a palavra, abraçar a palavra, cuidar da palavra, honrar a palavra em nós. Ezequiel 11, verso 19 e 20. Dar-lhe-eis um só coração. Ele vai nos dar um só coração. Um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem em meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Então esse novo coração, ele tem essa habilidade, ele tem esse
direcionamento para obedecer e guardar, amar a palavra e executar essa palavra. Eles serão o meu povo. Se eu ouço a palavra, obedeço a palavra, guardo a palavra, executo a palavra e tenho esse coração novo, eu serei povo de Deus. E ele será o meu Deus, e nós teremos um só coração, uma maneira de pensar, porque nós seguimos o exemplo e o modelo do nosso Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o primeiro entre muitos irmãos. O exemplo e modelo para que nós possamos seguir tudo aquilo que ele fez e ensinou, ele fez e ensinou para que a gente pudesse aplicar. Nós estávamos debaixo de um sistema escravizado aos princípios básicos desse mundo. Nosso coração era enganoso antes de Cristo e perverso por natureza. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, também nascido debaixo da autoridade da lei, da condenação do pecado, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, nós, os que condenavam, o que condenava a nós, a lei que condenava a nós, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós recebemos já essa adoção de filhos. Assim, tanto eu quanto você, nós dois fomos circuncidados juntamente com Cristo. Nosso coração foi circuncidado juntamente com Cristo. Nós fomos circuncidados juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa nova vida que eu vivo agora, eu vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Gálatas capítulo 4 e Gálatas 2:20. Meu, que maravilha! Então hoje estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte, porquanto aquilo que a lei recebia e transmitia de Deus através da vida de Moisés, lei que fora incapaz de libertar o homem da lei do pecado por estar enfraquecida pela natureza do pecado, Deus o interveio para nossa remissão, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne do seu Filho, Jesus, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito Santo. Estando nós sujeitos na natureza do Espírito, fomos transportados dessa natureza para outra natureza, o real jambuzeiro para a oliveira verdadeira, passamos a ser uma nova criação em Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos as boas novas. Para vivermos as boas novas. Essas boas obras, essas boas novas das quais Deus preparou, Deus já tinha preparado de antemão. Ele já tinha preparado de antemão para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos praticar hoje. Então, logo eu devo me esforçar a compreender e a discernir que meu coração não é mais enganoso, estando eu sujeito e rendido a essa nova natureza de vida, meu coração está sujeito a essa nova natureza. Essa nova humanidade está subjugada, está debaixo da humanidade, da natureza de Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e agora tudo se fez novo. Esses versos você vai encontrar em 2 Coríntios 5:21 e Efésios 2:10. Deus, ele fez de Jesus, daquele que não tinha pecado algum, a oferta
por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nós tornássemos justiça de Deus. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Para que Jesus fez isso? A fim de que morrêssemos para o pecado. Então Jesus, ele levou todo esse pecado, toda essa dor, toda a condenação sobre madeira para que morrêssemos hoje, entendendo, e nós morrêssemos hoje para o pecado. E então pudéssemos viver para a justiça de Deus. Portanto, tendo agora o conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada, com ele, com Jesus, se eu consigo ter essa compreensão de que a minha humanidade antiga, o velho Adão, meu velho eu, foi crucificada com Cristo, com o objetivo e a finalidade de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, e o objetivo alcançado por Deus com a destruição do corpo, do pecado, me fizesse andar em Jesus e me tornar parecido com Jesus. Ele colocou Jesus como o primeiro, como modelo a ser seguido. Para que a gente venha de olhar para Jesus e não venhamos mais servir ao pecado. Leia Romanos, capítulo 6, verso 6, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Então o que eu faço? Ou como eu como eu desfruto dessa graça de ter o corpo sujeito do pecado destruído, para não viver mais e não servir mais o pecado? Como que eu desfruto dessa graça de não servir mais o pecado e ter essa compreensão de que o corpo do pecado foi destruído? Logo, o vício não tem mais domínio sobre mim. Eu preciso entender e discernir a revelação. Eu preciso crer como diz a Escritura, aplicar fé em prática no que a Escritura está dizendo a meu respeito, corroborando o fato de que fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Nós fomos sepultados na morte por meio do batismo. Você se batizou? Sim. Então você corrobora com isso, que o seu corpo foi sepultado com ele na morte por meio do batismo. Com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivêssemos a nova vida. Se deste modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos servir ao pecado. Portanto, todo aquele que morreu, se acredita que morreu para o mundo, já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos também que com ele vamos viver, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quando ao viver, vive para Deus. Assim, desta maneira, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado domine o seu corpo mortal, fazendo-o obedecer às suas vontades. Tampouco entregue os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes, consagre-se a Deus como quem foi levantado dos mortos para a vida, e ofereça os seus membros do corpo a ele como instrumento de justiça. Portanto, o pecado não poderá exercer domínio sobre você, pois não está mais debaixo da lei,
mas debaixo da graça. Romanos 6, do 4 a 12. Então, a gente já teve esse ponto, a gente conseguiu entender esses versos, a gente conseguiu meditar nesse verso. Assista mais uma vez, se for possível, mas medite nesses versos. Porque, sendo assim, se eu tenho esse compreendimento, se eu consigo entender, se eu consigo discernir essa verdade desses versos, de todos esses versos que a gente acabou de falar, nós vamos ter essa capacidade agora de poder exercer esses 5 passos para guardar o nosso coração. Porque o verso vai falar assim, Efésios 4:22. Quanto à sua antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despedir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então eu tenho que me despedir desse velho homem. Sabemos que somos nova criação, realizados em Cristo, para vivermos essas boas novas, essas boas obras. Deus, ela preparou isso de antemão para que nós a praticássemos em vida, hoje. Então, logo, eu devo amar a palavra, eu devo me dedicar, devo seguir esse conselho, devo temer ao Senhor. Por isso, eu devo, acima de todas as coisas, guardar o meu coração, ciente de que ele é a fonte da vida. Então, como eu faço isso? Esse é o nosso próximo vídeo dos 5 passos para guardar o coração. Bora pro próximo vídeo?